close aqui porque a configuração requerida, né, teve sucesso, a instalação sobre o servidor. Então eu vou dar um next, um close aqui, né, ele não reiniciou, então não houve necessidade de reiniciar. Eu vou clicar em close e ele já mostra uns avisos aqui, ó, umas notificações, e eu vou clicar na bandeirinha de notificação e vou clicar em Promote this server to a domain controller. Eu vou promover este servidor para um controlador de domínio. Cliquei. E aqui eu vou dizer que eu vou criar uma nova floresta, ou seja, é o meu primeiro servidor. É o meu primeiro controlador de domínio. E aqui eu vou colocar o nome ifrn.ifrncm.local. Eu vou clicar em Next. Agora eu vou ter que criar um passo, uma senha, né, para fazer para que a gente faça algumas configurações avançadas, inclusive para remover o AD e despromover, vamos assim dizer, o servidor, né? Porque a gente vai promover agora, mas a gente pode despromovê-lo para que ele não seja mais controlador de domínio. Então, para isso, para fazer essa despromoção e para fazer outras coisas avançadas, a gente vai ter que ter uma senha. A princípio, eu vou colocar a senha padrão, mas quando a gente vai fazer a remoção, ele pede que a gente altere a senha, né? Porque essa senha, ela realmente ela não segue os critérios. Primeiro por causa da quantidade de caracteres, que só tem 6. E no mínimo seriam 10. Né? Primeiro por isso e depois por outras coisas. Então eu vou avançar. Né? Essas opções aqui, especifique o controlador do domínio, capacidades para o controlador do domínio. Né? O, o nome do domínio, do sistema de domínio DNS, né, no servidor, o DNS no servidor vai ser instalado como requisito para a gente instalar o AD e o DC, beleza? Então, para a gente controlar um domínio, a gente tem que, por requerimento, a gente tem que também instalar e configurar que vai ser configurado automaticamente, o servidor DNS. E ele também, esse servidor, ele vai ser um catálogo global, que é o GC. Ou seja, todas as informações do AD vão ser guardadas nele. Eu vou avançar. E aqui eu vou avançar também, né? Ele está dizendo que não foi criada uma delegação para este servidor DNS. Mas a gente vai avançar. E aqui ele vai procurar o nome NetBIOS para o nosso domínio. Esse nome é uma característica antiga, mas mesmo assim o Windows Server, né, os Windows Servers mais novos, ele continua funcionando esse protocolo NetBIOS, né, por questões de compatibilidade. Então o nome NetBIOS é o nomezinho do nosso domínio sem o ponto local. Eu vou avançar. E aqui ele vai dizer onde vai guardar a base de dados, os logs, né, os registros de tudo que é feito aqui no servidor, ele vai guardar também na mesma pasta aqui dos logs. E esse sysvol folder, né, essa pasta do sysvol, é uma pasta que ele vai compartilhar para quando o servidor precisar compartilhar alguma coisa na rede, ele vai colocar essa coisa dentro dessa pastinha. O fone desligou novamente. Então pronto, pessoal, essa pastinha vai ser criada, né? A gente já dá uma olhada nela. Eu vou segurar a tecla Windows e apertar a tecla R no teclado. Vou digitar // e vou digitar localhost,
que é esse barra barra contra barra duas vezes, eu estou dizendo que eu quero acessar alguma coisa na rede. E aqui é o endereço do que eu quero acessar. No caso, esse localhost é o endereço do próprio servidor aqui, do próprio computador. Toda vez que a gente digita contra barra duas vezes e digita localhost, a gente está acessando esse próprio computador. Ou a gente pode também usar o endereço 127.0.0.1, que dá na mesma. É o endereço que a gente chama de loopback, porque a gente faz um acesso ao próprio equipamento, né? A gente finda indo na placa de rede do próprio equipamento, desse equipamento aqui. Eu vou dar um OK. Com isso, pessoal, a gente acessou aqui o servidor, eu estou acessando o servidor e eu estou vendo que esta pasta está vazia. Quando a gente terminar aqui a configuração do Active Directory, a gente vai ver que ele vai criar essa pastinha aqui na rede, né? Onde ela vai estar disponível para todos os computadores da rede. Eu vou clicar em Next. Eu vou clicar. Aqui ele faz um resumo, né, do que eu escolhi, do que eu selecionei na hora da configuração. Vou clicar em Next. E aqui ele vai dar uma olhada, uma checada nos requisitos para ver se tudo que a gente precisa para configurar para instalar o AD e, quer dizer, para que esse computador, esse servidor, ele se torne controlador de domínio, se está tudo ok, né? Embora ele tenha dado alguns avisos aqui, mas todos os requisitos, né, no avisozinho verde, ó, todos os requisitos checados foram passados com sucesso. Clique em instalar para começar a instalação, né? E aqui embaixo ele dá alguns avisos, beleza? Mas isso aqui não interessa para a gente a princípio. Eu vou instalar, vou clicar em instalar, para que a partir de agora, né, esse servidor ele seja configurado para ser o controlador de domínio. Vamos aguardar aí a configuração. E depois, pessoal, a gente vai para o item 5, que é criar 10 usuários no AD, sendo 8 alunos e 2 professores. Só que eu vou criar apenas um para alunos e um para servidores, beleza? Para fazer os testes que eu preciso. Bom, este é um aviso aqui, ó. Ele já reiniciou automaticamente, ó. Beleza. Não deu tempo nem ler o aviso. Bom, pessoal, criar 10 usuários, né, que é a atividade para vocês, sendo que 8 alunos e 2 professores. Depois, criar 2 grupos, sendo o primeiro Info4M e o segundo servidores. E depois adicionar os alunos no grupo Info4M e os professores no servidor, no grupo servidores. Eu esqueci de colocar aqui como atividade, como prática para a gente criar as OUs. Criar OUs para criar, criar OUs, sendo uma usuários, outra alunos e outra servidores. Show. Já já a gente vê como é que vai ficar isso aqui. Essa parte aqui demora um pouquinho, viu, pessoal? Nesse computador aqui que eu estou usando, demora. E no computador de vocês deve demorar um pouquinho mais. Bom, então eu vou narrando aqui como é que a gente vai fazer. Né? Na verdade, eu deveria primeiro criar as OUs, depois criar os usuários alunos dentro da OU aluno e os usuários professores dentro da OU servidores.